No nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor Jesus, aqui agradecer ao pastor Elcio por esta liberdade que ele me dá de estar vindo até aqui e cultuar a Deus com os irmãos. Agradecer ao nosso pastor Adeildo também, que também nos confia, né? E tantos companheiros que estão aqui, o Antônio, nosso irmão aqui, pastor Ponte, e também na nave da igreja, muitos irmãos conhecidos, eu os conheço também. Graças a Deus por tudo. Nós vamos ler um versículo na Bíblia, irmãos. Vamos ler Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, vamos ler a partir do versículo de número 46. Lucas, capítulo de número 24, versículo 46. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vós ou sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Irmão, pode sentar, por favor. Vim só, minha esposa não pôde vir, ela ficou com a mãe dela em casa, já é bem de idade, e elas ficaram. Eu vim sozinho, mas aqui estamos junto com os irmãos para glorificar o nome de Jesus. Meus irmãos, eu creio que o nosso Deus tem uma palavra nesta noite para os nossos corações. O texto que lemos, Jesus faz uma promessa aos discípulos, revela aqui, o ratifica, uma promessa aos discípulos dizendo: eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. A promessa do Espírito Santo. E quando o círculo de oração estava louvando a Jesus com aquele hino sobre o Espírito Santo, eu comecei a pensar nesses textos. E pensando na leitura desta noite que o nosso irmão fez em Isaías 53, o profeta usado por Deus ali, ele diz o seguinte, que todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E o último versículo do capítulo 53 diz que Jesus intercedeu pelos transgressores. Todos nós andávamos errados. Um texto que eu vou ler com os irmãos, que eu acho interessante e importante ler, para a nossa memória, está em Efésios, no capítulo de número 2, que Paulo também fala a esse respeito. E eu quero aqui lembrar a nossa mente, quem éramos. Quem éramos. No capítulo 2 de Efésios, diz assim esse texto: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, esses versículos, irmão, mostra Paulo aqui. Isaías já disse que nós andávamos nos nossos próprios caminhos, como ovelha desgarrada. E Paulo, aqui nesse texto, ele fala como nós vivíamos, né? Mas Deus nos amou e entregou Jesus para morrer em nosso lugar. Nós éramos filhos da ira também, como os demais. Mas Jesus veio e intercedeu pelos pecadores. E eu fiquei pensando nesse privilégio que temos agora. Nesse privilégio. E ele vindo, deu a sua vida, sofreu tudo aquilo que Isaías disse lá no capítulo 53. Foi desprezado. Sofreu um desprezo tremendo. Morreu em nosso lugar. Deu a vida por nós. Intercedeu por nós. Chegou o momento então que Jesus veio a este mundo e sofreu tudo isto, levando uma cruz sobre si. Morreu, levando sobre si uma coroa de espinho. Foi cuspido, maltratado, furado ao lado com uma lança. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Jesus. E está vivo, como ele disse em Apocalipse. Eu estou vivo e vivo para sempre. E tudo isso ele fez por nos amar, irmão. E intercedendo por nós, ele continua ainda intercedendo por nós. E ele vindo para salvar a humanidade, salvar as pessoas, ele chama os discípulos. Chama os discípulos, Pedro, que é bem falado entre nós, né? O homem ignorante, sem Deus, mas Jesus chama Pedro, chama Mateus, salva Zaqueu, cobrador de impostos que se arrepende, a gente vê ali o arrependimento de Zaqueu, chama Maria Madalena, a mulher que ele expulsou 7 demônios, ele intercedeu pelos pecadores, pelos transgressores, que andava desgarrado, perdido. Glória a Jesus. Jesus veio e intercedeu por eles, deu a sua vida e continua intercedendo por nós. Chegou o momento, Jesus vai à morte, vai à cruz, é morto, desprezado, abandonado, de maneira que lá na cruz ele grita, lama lama sabactani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu até naquele momento que o Pai o desamparou, porque ele ficou sozinho mesmo, carregando os nossos pecados. E Jesus, então, é morto, depois retirado da cruz, colocado no túmulo, mas ao terceiro dia, ali no primeiro dia da semana, ele ressuscita. Ele ressuscita. Glória a Jesus. E os discípulos agora estavam só, mas Jesus fez uma promessa aos discípulos. Ainda antes dele morrer, ele disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador para que esteja convosco.
E os discípulos ficaram agora só, e eles, sozinhos, começaram a ficar tristes, a viver chorando, pois Marcos diz lá no capítulo 16, que os discípulos estavam tristes e chorando. E Maria Madalena, ela foi ao sepulcro, e chegando lá, ela viu, o anjo disse a ela que ele não estava mais lá. Ele já havia ressuscitado. E ela volta e diz aos discípulos, mas eles não creram. E depois Jesus aparece a 2 discípulos que vão caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Jesus aparece para eles. E eles reconhecem Jesus, como os irmãos conhecem muito bem esta passagem da Bíblia. Eles reconhecem Jesus. E eles, ao invés de ficar em Emaús, eles retornam para Jerusalém e contam aos outros discípulos. Mas eles também não creram que Jesus havia ressuscitado. Aí, nesse momento, Jesus aparece aonde eles estão reunidos. Jesus aparece a eles e fala com eles e disse, sou eu mesmo, vocês têm alguma coisa para comer aqui? E eles apresentaram parte de pão e peixe e Jesus comeu. Vede que sou eu mesmo, não é um espírito, sou eu mesmo. Um espírito não tem carne nem ossos, sou eu mesmo que ressuscitei. E Jesus disse a ele, agora vocês devem ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esse Jesus que sofreu tanto, que andou com os discípulos, que os discípulos, por esse período enquanto Jesus é crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscita, eles ficaram ali só tristes e chorando, Marcos diz isso. E esses discípulos que estavam indo para Emaús, eles estavam ali duvidosos, preocupados, conversando a respeito deste assunto de Jesus ter morrido. Mas Jesus não abandonou, Jesus visitou-los. E Jesus ordena a eles para ficarem na cidade de Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Que promessa é essa? A promessa do Espírito Santo em suas vidas. A promessa do batismo com o Espírito Santo. Lembremos-nos, quem éramos nós? Ovelha desgarrada. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, andava por onde queria andar. Mas esse Jesus que intercedeu por nós, ele voltou aos céus, mas ele deixou conosco o outro Consolador, o Espírito Santo, que é Deus também. Aleluia. E este Espírito Santo que é Deus, ele habita naquele que aceita a Jesus como seu Salvador. Todos nós aqui nesta noite temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Glória a Jesus. E os discípulos ficaram em Jerusalém, como os irmãos conhecem, orando, buscando, esperando a promessa se cumprir em sua vida. E chegou o momento que o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles discípulos. E eles são cheios, batizados com o Espírito Santo. Falam em línguas, sente a presença de Deus. E isto nos leva a refletir mesmo, irmão. Quem éramos nós? Quem éramos nós? E hoje nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Este Espírito poderoso, que é Deus vivo, que é um Deus verdadeiro. Fico imaginando o homem no mundo sem o Espírito Santo. E a gente vê isso aí
Filhos que matam os pais e diz que não se arrepende, que faria de novo. Isso é a falta da presença do Espírito Santo em sua vida. Mas nós somos privilegiados, somos bem-aventurados, porque encontramos Jesus um dia, aquele dia que ficou marcado na nossa história. Todos nós aqui lembramos daquele momento, daquele dia que Jesus nos encontrou e nós encontramos Jesus. A gente não esquece aquele dia, aquela hora que a gente sentiu aquele fardo de pecado sair, aleluia, de sobre nossas vidas, e sentir agora a presença do Espírito Santo, aleluia. E tudo isso é porque Deus nos ama, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos merecedores, é porque Deus nos ama, pois Paulo diz em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, mas Deus provou o seu amor para conosco, nos libertou, nos salvou, nos perdoou, nos restaurou, nos tirou de um lago horrível de lodo e pôs um cântico novo na nossa boca. Glória! Antes andávamos tristes, antes andávamos carregados pelo pecado, carregado pelo inimigo, como Madalena, 7 demônios sobre si, mas Jesus libertou. É bem possível que aqui tenha alguém nesta noite que também viveu essa situação, preso pelas grilhões do Satanás, mas Jesus foi lá, Jesus entrou lá e libertou, e a presença do Espírito Santo chegou na sua vida. E hoje somos guiados por Ele, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor. Quem éramos? Quem éramos nós? Por isso, o salmista disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele errou, ele pecou, ele foi contra Deus porque ele caiu em pecado, mas ele, na sua humilhação, no seu arrependimento, não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia! É possível que todos nós aqui nesta noite erramos. Quem não errou hoje? Mas nós podemos dizer, chegar aqui na presença de Deus com um coração sincero, como o salmista Davi: não retira de mim o teu Espírito. Tu sabes, Senhor, que eu errei. Tu sabes, Senhor, que eu falhei. Mas não retire de mim o teu Espírito. Fala comigo, continua comigo, guiando a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem éramos nós sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo? E Paulo diz, em Efésios mesmo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Glória a Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como Paulo diz em Timóteo, dias de guerras, dias em que os homens são maus, cada dia mais. Mas nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, para nos confortar, para nos consolar. Dia de muitas enfermidades que antes não havia, depressão, né? Até crentes tirando a própria vida, não é verdade? Mas nós temos o Espírito Santo. Quando você estiver triste, quando você estiver chorando pela causa da cruz que é pesada, que você carrega, vai aos pés de Jesus. Fica em Jerusalém, aleluia. Fica lá no teu aposento, como Jesus disse: entra no teu quarto, em segredo ora ao Pai, que Ele conhece a tua necessidade.
Deus conhece o Espírito Santo. Paulo diz em Corinto que ele conhece as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece o nosso interior, o nosso coração. E ele vai te consolar. Jesus disse: eu enviarei outro Consolador. Tu não estás desamparado. Não estás sozinho. Não, o Senhor não está sozinho, pastor. Não, não está. Aleluia. Aleluia. Não estamos sozinhos. Jesus está conosco. O Espírito Santo está confortando nesta noite o nosso coração, dizendo para nós: continua a jornada, vai em frente, Canaã está logo ali, Canaã está logo ali, continua, não pare. Aleluia, aleluia. Dias difíceis, dias trabalhosos que quer nos fazer parar. Aleluia, muita gente já não dá crédito mais ao Evangelho. Ontem eu estava conversando com meu filho, e a gente conversando sobre a Bíblia, alguns hinos importantes, que ele falou: hoje não se canta mais hino como antes, né, papai? E falando, e a gente entrou no assunto da Bíblia, ele falou: e o que é Evangelho? Evangelho é o quê? E eu disse para ele: Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Disse: não, mas eu digo, o significado da palavra é boas novas. Ele disse: ah, sim. Ele sabia, a gente estava conversando. É boas novas, é notícia. Isso os reis antigamente já enviavam, né? Aquelas cartas de notícias, boas novas. Então, mas o Evangelho hoje ele está caindo em descrédito. Só que ele continua o mesmo. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Este Evangelho de Cristo é vivo, porque o dono do Evangelho é Jesus, que está vivo. Então, este Evangelho que nós pregamos, muitos não dão crédito mais, mas ele é vivo. E Paulo disse: é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia. Então, muitos não dão crédito, mas nós continuamos crendo que este Evangelho é poderoso. E que esse Espírito Santo que está em nós, irmão, que nós possamos continuar nesta comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. E para manter esta comunhão com o Espírito Santo, é preciso estarmos em uma vida de oração, em uma vida de santidade com o Senhor, na presença de Deus. Eu aprendi, eu sou crente desde criança, nasci no Evangelho, mas cada dia a gente está aprendendo. E esses dias que estamos vivendo, eu estou aprendendo. Cada dia a gente sabe disso, já sabia disso. Mas a batalha é tão grande que eu aprendi mesmo que cada dia é uma batalha que a gente vence. Todos os dias. Cada dia, quando eu agora me levanto e oro de madrugada ali orando, digo: Deus, hoje eu não sei o que me espera. Eu não sei o que vai acontecer. Mas sê comigo, me ajuda, me guarda, me dê livramento. Porque cada dia, irmão, é uma batalha reínda, muito grande. A gente não vê com os nossos olhos materiais, físicos, mas Jesus sabe. E eu termino a minha lida de trabalho, termino ainda no serviço. Pai, eu te agradeço, porque foi um dia abençoado de paz. Agora me conduz até em casa em paz, debaixo da tua mão. Porque a gente está vendo, irmão, a gente, pela fé, a gente percebe, né? Que é dias difíceis, trabalhosos, pessoas são muito nervosas no trânsito, essas coisas. A gente tem que estar debaixo da mão de Deus. Está sendo guiado pelo Espírito Santo, porque esse Espírito Santo, ele é o nosso guia. Jesus disse: ele guiará vocês em toda a verdade. Ele é o nosso guia, ele é quem dirige a nossa vida. Então, que possamos estar cheios do Espírito Santo. Ele fala conosco, porque ele é Deus, o Espírito Santo fala conosco.
Glória a Jesus, faz-nos sentir que possamos estar cheio do Espírito Santo. Cheio, revestido, e nunca perder a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Ah, se vocês pudessem cantar de novo, vocês começassem aquele hino de novo. Vocês lembram aí já, de início? Lembra? Vamos lá. Esse hino que vocês cantaram sobre o Espírito Santo. Que coisa linda, que hino maravilhoso. Que nós possamos viver e nunca permitir que o Espírito Santo saia de nós, mas ser guiado por Ele. Amém, irmão? Que Deus abençoe. E que nós possamos estar firmes no Senhor, esperando Jesus. E lembrar quem éramos e agora quem somos. E que temos a coisa melhor do mundo, o Espírito Santo, na nossa vida. Que não foi dado ao mundo, mas dado à igreja de Jesus. Amém.